E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Breakpoint, que é um canal onde falamos sobre tecnologia, sobre desenvolvimento de software, empreendedorismo, startups e coisas desse tipo. Tínhamos ficado aí um ano, um pouco mais de um ano sem vídeos, motivo porque eu troquei de cidade, troquei de trabalho, então aí acaba que não deu muito tempo, né? Bom, agora para retomar para os vídeos, eu escolhi um tema legal que é relacionado ao TypeScript, né? O TypeScript é um superset JavaScript desenvolvido pela Microsoft que adiciona basicamente classes, tipos, interfaces, enfim, uma série de coisas que existem também no JavaScript, mas com uma outra abordagem. E no TypeScript você também não precisa, por exemplo, esperar novas features dos novos ECMAScripts, né? Já estão implementados no TypeScript. E para esse primeiro vídeo, que talvez eu procure fazer uma série de algumas coisas, mas para esse primeiro vídeo eu estou trazendo o Utility Types, o que basicamente é o Utility Types, né? São utilitários, é um ferramental assim, da própria linguagem para você trabalhar com tipagem, né? Então, você tem os seus tipos, você quer fazer alguma coisa ou outra, e você diz, poxa, por que eu não tenho uma coisa na linguagem que possa me ajudar a fazer isso? Bom, é isso que eu vou mostrar aqui agora para vocês, o Utility Types. Eu preparei alguns exemplos, eu vou mostrar aqui, rapidinho, mas na documentação do TypeScript tem muita coisa sobre Utility Types, recomendo dar uma olhada que faz muito sentido, pessoal. Deixa eu trocar aqui. Bom, agora a gente está aqui no VS Code, né, que é a ideia que eu uso, eu gosto bastante do VS Code. O primeiro que eu escolhi para demonstrar para vocês é o Extract, que é um utilitário muito legal, que permite a você, como a própria definição aqui diz, ó, que extrai de um tipo T, né, todos os tipos que são assináveis para o tipo U, que são dois tipos, né, aqui exemplo. Então eu vou dizer o seguinte, por exemplo, eu tenho um tipo aqui em cima que é os filmes da Netflix. Imagine como se fosse um catálogo aqui de filmes. Então aqui a gente tem Matrix, Harry Potter, Avengers, Justice League e um filme sobre a Segunda Guerra Mundial. Daí eu tenho aqui a biblioteca de filmes do Prime, Prime Movies, que tem, por exemplo, menos filmes, só dois, Matrix e um filme sobre a Segunda Guerra Mundial. Aí eu tenho um outro tipo, né, que define os filmes que eu gosto, movies I like. Então eu tenho Matrix, Justice League e Harry Potter. Beleza, então entenda que são três tipos diferentes. Uma é a biblioteca da Netflix, outra é a da Prime e outra são os filmes que eu gosto, beleza? Então vamos imaginar que eu tenho aqui agora uma variável chamada MyNetflixMovies, que ela é do tipo, opa, agora a gente vai usar o extract, ou seja, eu extraio dos tipos de filmes da Netflix os filmes que eu gosto. Então eu estou extraindo daqui só os filmes que eu gosto. A mesma coisa com o Prime, né? Os filmes do Prime que eu gosto. Então eu extraio, eu uso o extract, né? Para extrair do Prime Movies os filmes que eu gosto. Então, por exemplo, aqui em My Netflix Movies, vamos ver quais são os filmes que eu posso colocar aqui, atribuir aí. Olha, veja bem, só Harry Potter, Justice League e Matrix. Por quê? Porque a Netflix tem sim todos os filmes que eu gosto. Então eu vou colocar, por exemplo, o Liga da Justiça. Se eu venho aqui no My Prime Movies, veja que é diferente, porque no My Prime Movies, olha, eu só tenho Matrix, porque na minha listagem, no meu tipo de filmes que eu gosto, não tem os filmes sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu vou colocar aqui o Matrix. Então isso basicamente pode ser implementado de que maneira, né, no teu dia a dia, né? Você não precisa sair definindo tipos para todos os cenários. Você pode usar essa abordagem, se for do teu dia a dia, por exemplo, para, por exemplo, eu tenho uma lista, um catálogo, uma lista de produtos, alguma coisa, eu quero fazer alguma mescla disso, é legal dar uma olhada no Extract, porque ele já te dá essa opção. Então, você, à medida que o Netflix Movies ou o Prime Movies se movimenta, ou o Movies I Like se movimenta, o Extract está absorvendo tudo isso e passando. Então, a partir do, pode ser, por exemplo, que o seu My Prime Movies, se o Prime Movies, né, lançar aqui, por exemplo, Harry Potter, eu já vou ter esse tipo definido aqui para o My Prime Movies, beleza? É assim que o Extract funciona.
Deixa eu fechar aqui, don't save. O outro que eu gostaria de mostrar para vocês é o omit, que ele, como a própria definição diz, vamos dar uma olhada, ó. Ele constrói um tipo com as propriedades do tipo T, né, exceto por aquelas except for those in type key, que é o que? Olha só, vamos imaginar que eu tenho uma interface que vai definir um perfil. Eu tenho um profile aqui, pode ser que tenha um nome, pode ser que tenha um telefone celular, pode ser que tenha um e-mail, mas obrigatoriamente tem que ter um ID. Então, eu estou dizendo agora que eu preciso criar um tipo novo, que é Profile ID E-mail. Que ok, isso aqui eu vou utilizar, por exemplo, para fazer uma relação chave e valor, por exemplo, de ID com e-mail para, sei lá, alguém do marketing, publicidade, alguma coisa nesse sentido. Então, veja bem, o meu omit, ele faz o quê? Eu estou omitindo aqui de profile, então, ok, olha, o profile ID e-mail, de profile, da interface profile, eu quero omitir name e cell phone. Então, se eu venho aqui em profile ID e-mail, por exemplo, deixa eu remover aqui para vocês verem. Por exemplo, eu estou criando aqui uma constante chamada data e vou vir aqui, ó, eu posso ter só ID e e-mail, porque profile ID e e-mail, né, vou botar aqui o ID, por exemplo, 10 e o e-mail aqui, apple.com. Por quê, pessoal? Porque é muito simples, né, a abordagem. Eu estou criando um tipo novo a partir de um outro tipo, porém, tem algumas propriedades que eu não quero desse tipo. E aí eu estou criando um profile ID e-mail. É para isso que serve o omit. É um utilitário bem interessante para alguns casos. Né? Vou save aqui. O partial é muito legal. Vamos lá. O que o partial faz? Imagine que, olha, eu tenho o mesmo exemplo aqui com uma interface que tem name, cell phone, e-mail e ID. E eu tenho uma função aqui que é a search by some field. Ou seja, eu vou pesquisar por algum campo que recebe o data to search, que tem uma propriedade, né, que vai receber aqui, que é o data to search, ela recebe um data to search que é do tipo partial profile. Cara, mas o que é isso? Imagine que eu tenho aqui, por exemplo, profile, interface profile, e ela pode crescer, ela vai poder ter outros campos aqui no futuro e tal. Mas eu basicamente não sei que campo eu estou recebendo para pesquisar, por exemplo, num data lake ou em algum lugar. Então eu estou dizendo o seguinte, cara, você pode me mandar qualquer propriedade, sabe? A data search é um tipo que pode ter qualquer propriedade de profile, mas mais intrinsecamente o que o partial faz é ele transforma ele cria um tipo novo naquele momento, né? Onde ele recebe todas as propriedades de profile e transforma elas em não obrigatórias, né? Por exemplo, como se fosse assim. Ó. Então, por exemplo, se eu vir aqui na descrição, olha só. Make all properties in optional. Então, de profile, ele transforma todos em optional. Isso me dá a flexibilidade para dizer, olha, nesse momento, pode ser qualquer coisa aqui de profile que você quiser me mandar. Você pode mandar um name, um cell phone só, ou só o ID, né? E aqui, por exemplo, teria uma lógica implementada para fazer um map, pegando todas as propriedades, pesquisando, sei lá, eu tenho o nome do cara e o e-mail. Eu preciso achar o ID dessa pessoa e o telefone. Então você pode fazer usando um partial que é muito legal. Então se você tem uma interface, um tipo, uma interface especificamente, que todos os tipos, todas as propriedades são requeridas, ao usar o partial ele transforma todas em opcionais. Beleza? Deixa eu ver aqui. Agora tem o pick, e como o próprio nome já diz, pessoal, aqui eu deixei até a interface comentada porque eu quero dizer para vocês o seguinte. Mesmo exemplo, a interface profile está ali criada. Então eu tenho name, que não é obrigatório, cell phone que não é, e-mail que não é, mas ID é. Tá? Então eu estou criando agora um tipo chamado Personal Contacts, que vamos dizer que eu queria enviar para alguém de marketing, publicidade, ou ao chamar um endpoint de uma API para envio de publicidade, de e-mail, de alguma coisa nesse sentido, dados específicos para contato.
ou seja, person contact. E eu quero omitir, obviamente, o ID, porque é um dado interno, concorda? Então, o que eu faço? Eu posso utilizar o utility type pic, que eu estou dizendo o seguinte, olha, de profile me dá só esses aqui. É diferente do omit, né, que a gente omite. No pic é meio que o contrário, porque ele faz o seguinte, de profile eu quero name, quero cell phone e quero e-mail. Então, pode ser, por exemplo, no caso de LGPD, se eu quiser criar um tipo que tem CPF, tem CNPJ, eu quero criar um outro tipo mais light, vamos dizer assim, mas respeitando a estrutura do profile, eu posso receber profile, eliminar aqueles campos que são ali sensíveis e criar um tipo novo. Então eu tenho person contact, que recebe profile, mas ele quer de profile só, ele pique, né? Ele faz um pique, eu quero esse name, eu quero esse cell phone, eu quero esse e-mail. Tá? Eu deixei o exemplo aqui como interface comentado, para vocês verem o seguinte, olha, deixa eu só comentar o tab. O interface é a mesma coisa, porém, você tem que usar o extends. Então, a interface person contact extends pic profile, né? E aqui eu tenho agora a minha interface criada. Beleza? Então, person aqui, ó, do tipo person contact só tem name, só tem cell phone, tem e-mail. Não tem o ID, que é o dado que nesse exemplo é um dado sensitivo. Legal? Lembrando, pessoal, que todas essas informações estão com muito mais detalhes na documentação da linguagem, vale a pena dar uma olhada. O próximo é muito legal. Muito legal. É o read-only. Tem como usar o sconst também, mas o read-only é interessante porque você usa a própria estrutura de tipos de utilitário para tipos do TypeScript. Né? Eu tenho a mesma interface que a gente vem citando aqui, que é a interface profile. E agora eu estou dizendo o seguinte, olha, a minha constante profile, que eu estou criando aqui agora, ela é do tipo read-only profile. Legal? Então eu estou dizendo aqui, ó, veja que o ID, aqui, lambda, eu posso receber esse ID. Então, eu estou aqui botando, ó, ID é 1010. Mas, já que eu tenho, que eu estou dizendo que todas as propriedades aqui agora, veja bem, ó, quando eu venho read only, ele diz, ó, make all properties in T read only. Então, ele é meio que, eu estou trabalhando, tentando uma imutabilidade aqui, entende? Então, eu digo, olha, do que for constituído aqui, nada pode ser alterado. Então, se eu venho e tento alterar aqui o profile ID, ele fala, olha, Joel, desculpa, cara, mas eu não posso assinar aqui para você o ID alterar porque ele é o idioma. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, uma propriedade que é opcional, que é main. Eu vou colocar aqui o Steve Jobs. Beleza? E aqui eu vou, opa, eu acho que agora no profile eu vou alterar. Profile.main, vou colocar aqui que na verdade é o Bill Gates. Ele já está falando para mim, olha, cara, tudo bem que você colocou, mas é tudo read only agora. Tá? Tudo que tá read only. Então é muito legal para alguns casos em que você quer fixar alguma coisa, como o próprio nome diz, para somente leitura. Então temos esse utilitário muito legal. Dependendo muito, pessoal, da abordagem que você está usando no dia a dia, no problema que você está resolvendo, faz sentido utilizar ferramental da própria linguagem do que criar estruturas, repetições, mais processamento, quando de repente você tem é só enfiar a mão na caixa de ferramenta da linguagem e ter à sua disposição, não é verdade? Deixa eu usar aqui, a gente está chegando no final já. O record. O record é um dos mais interessantes, eu diria, porque ele te permite uma criação de um tipo mais complexo a partir de dois tipos diferentes. Né? Ele cria um record mesmo. Então, veja bem, no nosso exemplo eu tenho a mesma interface, que é o profile aqui, e aí eu tenho um tipo chamado Profile Types, que é VIP e Normal. Né? Então, eu estou querendo nesse momento aqui separar alguns clientes, por exemplo, que contrataram um pacote VIP ou um pacote normal, enfim, depende aí da tua realidade. Né? Então, vamos lá. Para a minha constante profile, eu estou dizendo, olha, essa constante profiles ela é do tipo record, então ela constrói um tipo com um set de propriedades de K do tipo T. O que é isso?
Bom, eu tenho aqui Profile Types. Então, olha, o record de Profile Types. Então, aqui, ó, eu tenho que ter a propriedade VIP e Normal. Eu tenho que ter, tá? Na minha profile, nos meus profiles aqui. E também tem que ter eles têm que ter um array de profile. Então, veja que eu estou definindo o seguinte, olha, os tipos que a gente tem hoje, vamos dizer, na nossa empresa fictícia, é VIP e Normal. E cada um eu quero uma listinha com esses caras. Beleza. Se eu vier aqui dizer, olha, cara, o jogo virou, eu tenho VIP, tenho Normal e tenho, sei lá, Gold. Entendi que agora mudou? Porque eu tenho agora, opa, o Gold não está implementado. Então, eu quebrei a estrutura, eu quebrei a arquitetura da minha aplicação, porque agora eu tenho um profile type novo e eu preciso implementá-lo aqui de certa forma. Se eu vier aqui, ele vai dizer, você precisa ter o Gold. Então eu vou botar o Gold para ele aqui, já que ele quer. Vou falar aqui, ó, ele é um array. Vou dar Enter e eu dizer, ó, o que você tem aqui? Então eu tenho a interface. Então é muito legal quando eu quero criar uma lista de itens, um tipo mais complexo que envolvem dois tipos, então eu crio um record para isso. Existe a possibilidade de você fazer isso aqui utilizando uma interface, que extende outra interface e tal, mas é aquele caso, pessoal. Eu sempre recomendo você utilizar a própria linguagem em si, porque quando você cria uma solução alternativa para algo que já existe, pode ser que você esteja reinventando a roda, e aí não é uma abordagem muito interessante. Vale a pena dar uma olhada no recorde quando você tiver um desafio desse tipo no seu dia a dia. Legal? Deixa eu fechar aqui o record. Lembrando mais uma vez, todas essas informações estão na documentação da linguagem lá no site do TypeScript. Bom, aqui no penúltimo é o required. O que o required faz? Ó, vamos dar uma olhada. O required ele transforma todas as propriedades que tem requeridas. Lembra que o partial faz o contrário disso, que a gente falou agora há pouco? O que o partial faz? O partial fala assim, cara, essa interface aqui é tudo requerido, mas eu quero transformar essas propriedades todas em read-only. Né? Mas na verdade você não está transformando, tá, pessoal? Você está criando um novo tipo de tempo de execução para que você execute aquilo, porque você não tocou lá na interface. Mas o que ocorre? Nesse caso, no nosso required, como o nome diz, eu estou dizendo, olha, full profile, a interface full profile que eu estou estendendo, ela extends o que? O required dizendo, eu quero o profile, mas eu quero que todo mundo seja requerido. Para a minha abordagem, eu preciso que todos os dados, as propriedades estejam setadas e com seus valores atribuídos. Então, na minha função aqui, por exemplo, Search by Profile, ela recebe um full profile. Eu quero ter esse contrato, sabe? Eu não posso, de repente, receber um profile que não tem um e-mail para essa abordagem. Então, eu não quero construir uma interface nova, sabe, removendo o Elvis, né, que é o símbolo que diz que aquela propriedade não é requerida, e aí eu vou criar uma... Não, eu simplesmente venho aqui e digo, tudo bem, eu concordo com as propriedades de profile, inclusive quero evoluir com elas. Caso em uma nova abordagem a gente tenha novos campos. Porque entenda que se você criar uma interface nova chamada Full Profile, ela necessariamente vai precisar estar sempre, né, ou a não ser que ela estenda a profile, enfim, vai ter que ter uma outra lógica. Mas usando o extends e botando o required profile, eu estou dizendo, olha, tudo que colocarem nessa interface eu quero, e se colocarem que seja parcial, eu quero que seja o required aqui. Então veja aqui, ó, eu estou dizendo, olha, what we know, né? O que é o what we know? Eu estou tendo uma constante aqui, que é o que a gente sabe desse cliente. Então eu tenho o name, o seu fone, o e-mail e o ID dele, e eu estou passando aqui no Search by Profile, que é onde eu tenho, eu vou fazer lá a minha busca e tudo mais. Então, só para frisar, o required transforma todas as propriedades da interface aí, tipo, em requeridas, todas que forem, obviamente, baixas. Né? E o último, porque existem outros, viu, pessoal? Existem outros utilitários que você vai encontrar na documentação da linguagem, mas os que eu achei mais relevante, né, para a gente falar aqui são esses. Então, return type. Return type é muito legal.
E eu recomendo utilizar para o teu cenário, se você julgar necessário. Vamos ver o return type. Olha, tem a mesma interface. Eu escolhi o mesmo exemplo na maioria dos casos para a gente ter um overhead mental muito parecido. Então, o interface profile está criado com os mesmos campos, name, cell phone, e-mail e ID. E eu tenho aqui a minha constante, que é do tipo profile. Name, cell phone, e-mail e ID. Está constituída, perfeitamente assinado o contrato, né? E ó, tá tudo certinho. Agora, na minha função aqui, ó, veja bem, eu tenho uma função que chama getContactInfo. Ou seja, imagina que eu tenho de profile 1 bilhão de campos, tá, pessoal? Eu tenho CPF, dados, mas eu tenho uma função que extrai de um valor recebido que é do tipo profile só as informações de contato. Tá? Para passar para algum departamento, para fazer alguma coisa, preciso contatar esse cliente de algum motivo. Mas eu quero respeitar os campos de profile e eu sei quais são os tipos de contato, né? Que é aqui no caso, veja, eu tenho aqui ID, cell phone e e-mail. Aí aqui eu quero retornar ID, cell phone e e-mail. Tá? Aí eu digo assim, eu estou dizendo que eu estou criando um tipo chamado ContactInfo, que ele é do tipo do retorno dessa função. Então veja bem, é assim, ó, return type, eu preciso passar o type off, né, porque é do tipo de getContactInfo. Então, se o tipo de retorno da função getContactInfo mudar, o meu tipo ContactInfo também muda. Então, é como se eu tivesse uma fábrica de tipo para mim. Não é interessante esse conceito? Então, por exemplo, eu vou remover aqui ó, o ID. Olha, eu estou removendo o ID, estou dizendo, cara, estava errado. Não é ID que a gente precisa só do telefone e do e-mail para entrar em contato. Veja que aqui agora ele já marcou, porque olha, cara, você está botando uma propriedade que eu não conheço. Porque getContactInfo retorna somente cell phone e e-mail. E ContactInfo, que é um tipo que é criado usando o utilitário returnType, ele é do tipo do retorno da função. Então eu não posso usar isso aqui. Eu preciso remover para corrigir. Entende? Bom, esse returnType é muito legal. Ele, como dizia o tio Ben, com grandes poderes, grandes responsabilidades. Você tem uma função que define um tipo. Então garanta que a tua função aí está dentro de um escopo controlado, privado, e que você, caso altere essa função por algum motivo, esse método ele vai influenciar aí nos teus tipos criados a partir dele usando o return type. Pessoal, por hoje é só. Quero agradecer a você por assistir esse vídeo até aqui. Se você gostou, por favor, comente, deixe seu like, compartilhe. Vamos criar aqui uma comunidade de pessoas que estão interessadas em conhecimento mais aprofundado sobre todas as linguagens. Tá? Lembrando mais uma vez, consulte a documentação do TypeScript e procure lá em Advanced Utility Types, que tem outros utilitários que são muito interessantes aí para o dia a dia. Muito obrigado mesmo. Peço mais uma vez, se puder, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.